A nossa disciplina de instalações elétricas, nosso módulo de número 9, cujo tema é fornecimento trifásico e balanceamento das fases. Esse assunto aqui irá contemplar um assunto novo e, ao mesmo tempo, irá contemplar assuntos que já foram vistos pelos senhores, tá? Vocês já viram esses assuntos de levantamento de carga, de dimensionamento dos condutores. Esses critérios que são baseados em projetos elétricos, então, eu coloquei aqui nesse módulo de número 9, justamente para que a gente consiga fazer uma revisão daquilo que já foi passado. Então, vou falar de assunto novo, nós vamos falar de assunto novo, fornecimento trifásico, que envolve 3 fases, e o sistema de balanceamento de fases, tá? Vou tentar explicar aqui de uma maneira muito simples, para a gente conseguir entender o que seria esse tal de balanceamento de fase e o que seria esse fornecimento trifásico. Trifásico a gente já sabe que são 3 fases incluídas no sistema. Então, por exemplo, a residência dos senhores, acredito eu, e a minha, recebe um fornecimento monofásico. Fornecimento monofásico diante de uma fase e de um neutro. Então, eu tenho uma fase apenas. Mas eu posso ter uma alimentação bifásica. A alimentação bifásica compõe 2 fases e um neutro. E o sistema trifásico compõe 3 fases e um neutro. Eu devo passar algumas informações relativas a isso, questão do limite de fornecimento, até que ponto o sistema de alimentação da minha residência vai ser monofásico, a que ponto vai ser bifásico, a que ponto vai ser trifásico. Então, eu vou passar essas informações para os senhores agora, tá bom? Vamos fazer a parte introdutória e à medida que vai passando aqui o conteúdo, lá na frente eu vou pedir para que vocês copiem alguma coisa, para que a gente consiga exercitar mesmo, porque o que eu perguntar para vocês vai ser direcionado à nossa primeira avaliação. Bom, uma vez realizado todo o processo para a instalação dos condutores e dos dispositivos de proteção que vocês já fizeram, eu fiz primeiramente o levantamento de cargas, que é a etapa inicial, através do perímetro, que é a soma de todos os lados em um ambiente interno, irá definir o perímetro do ambiente, e através do perímetro nós iremos verificar a quantidade de tomadas a serem instaladas no ambiente. Então, a quantidade de tomadas que eu vou colocar vai depender muito do local. 5410, através de sua tabela, ela informa a quantidade mínima. Por exemplo, para a sala, existe um procedimento de 5 em 5 metros. A cada 5 metros, ou fração de perímetros, eu vou ter uma tomada. Aí, detalhe. Se eu quiser colocar 10 tomadas, eu posso? Pode. Se eu quiser colocar 12 tomadas, pode? Pode. Então, assim, a norma não restringe nada com relação à quantidade de tomadas passando desse valor. Então, o que ela aborda é a quantidade mínima. Ou seja, a 5410 ela estipula a quantidade mínima que você deve ter. Ou seja, menor do que essa quantidade de tomada você não pode ter. Posso ter daqui para frente. E é até interessante, porque eu vou dar um exemplo. Se você, de acordo com o tamanho da sua sala, você viu que a quantidade mínima são 3 tomadas. Bom, eu poderia colocar mais 2 tomadas? Pode, até deve. Porque em uma instalação elétrica, quando você elimina aqueles T, aquelas extensões, o que nós chamamos também de Benjamin, é muito bom que você faça esse procedimento justamente para evitar esses T, porque assim, você vai estar sobrecarregando a tomada. Quando você coloca um T na tomada, você não está ligando só uma carga, você está ligando provavelmente 3. Não é isso? Porque eu tenho 3 entradas. Então, são 3 cargas em cima de uma tomada. Diante disso, quando a gente realiza a instalação elétrica, a gente tenta eliminar essa quantidade de T's e de Benjamin, de tudo, justamente para ter a tomada suficiente, uma quantidade suficiente, para que eu consiga fazer a alimentação das minhas cargas. Aí nós falamos também da iluminação, que na verdade foi até o primeiro passo, através da área, né, que é comprimento vezes largura, ou largura vezes comprimento, eu defino a área no ambiente, dada em metros quadrados,
E no caso da iluminação, não tem restrição com relação à área. O procedimento é o mesmo. Tá? Para os 6 primeiros metros quadrados, sendo igual ou menor, a potência que eu vou utilizar é de 100 volt-ampere. Volt-ampere é potência aparente. Acrescidos de 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Então, para a iluminação trabalha através da área e para a tomada trabalha através do perímetro, que é a soma dos lados. Bom, depois que eu fiz esse procedimento, eu fiz o levantamento dos critérios de dimensionamento. Nós verificamos 4 critérios bem estabelecidos. O primeiro, que é o critério da queda de tensão, através da tabela 47, que não precisou de cálculo algum. Eu verifiquei qual é a bitola mínima que eu tenho que utilizar para o circuito de força, que são circuitos com tomadas, e nós vimos que para condutores de cobre, que é o que nós utilizamos, o mínimo que eu tenho que utilizar é de 2,5. Já para a iluminação, o mínimo que eu tenho que utilizar é de 1,5. Ou seja, 1,5 milímetros quadrados para iluminação e 2,5 milímetros quadrados para circuito de força, que são as tomadas. Aí nós fizemos o critério de queda de tensão, nós fizemos o critério da capacidade de condução, que nós calculamos as correntes, não foi? Eu coloquei lá 2 tomadas para vocês, coloquei um comprimento. Nós fizemos o cálculo do critério da capacidade de condução, que seria a quantidade de corrente que aquele condutor ele suporta. Então, cada condutor ele tem um valor máximo admissível de corrente, que isso, logicamente, vai depender de alguns fatores. Se ele vai estar embutido em alvenaria, se ele vai estar no subsolo, se ele vai estar em canaleta, se ele vai estar em uma bandeja. Então, vai depender muito da forma em que você fez a instalação. Aí fiz esse procedimento, nós verificamos o critério da queda de tensão, que é baseado também no comprimento do condutor, né, do quadro, partindo do quadro, até o ponto de utilização. Isso faz uma diferença enorme quando a gente vai fazer essa instalação, porque quando eu tenho um condutor muito comprido, então provavelmente eu vou ter uma queda de tensão e isso não é bom para o circuito, tá? E por fim nós fizemos o cálculo do critério de curto-circuito. Fizemos também uma série de cálculos, foi a última parte com relação a dimensionamentos de condutores, utilizando esses 2 últimos critérios. Beleza. Aí fizemos também o procedimento para definir qual disjuntor que eu iria utilizar no circuito e assim por diante. O próximo passo vai ser entender como funcionam os limites de potência instalada, estabelecido na especificação técnica da Enel. A especificação técnica da Enel 124, hoje é a que assume no lugar da NT 001, que antigamente nós chamávamos de norma técnica. Enel, antigamente era Coelce, passou para Enel, NT 001, que agora passou para ET 124. O tipo de fornecimento dependerá de alguns fatores de sua potência instalada, para que saiba se o fornecimento a ser instalado seja monofásico, bifásico ou trifásico. Então, para que eu defina se a minha instalação vai ser monofásica da minha residência, se vai ser bifásica ou trifásica, vai depender da potência instalada. E a potência instalada é a soma de todas as potências existentes naquela residência, ou naquela fábrica, ou naquela indústria. Tá bom? Eu tenho aqui, pela representação, vocês estão vendo aqui rede aérea, que é aquela rede ao ar livre, né, que a gente está vendo os cabos, está conseguindo ver. E eu tenho aqui a rede subterrânea, que é a rede que fica, obviamente, tá, debaixo do nosso chão, do nosso piso. Bom, segundo a ET 124, perdão, ET 124 2019, ela diz que a carga instalada máxima por unidade consumidora conectada à rede aérea é de 75 kW. E a carga instalada máxima por unidade consumidora conectada à rede subterrânea é de 100 kW. Eu vou levar em consideração as redes aéreas, porque, enfim, vamos colocar aqui, mais de 90% são redes procedendo de cabeação aérea. Então, assim, rede subterrânea, eu tenho um gato pingado aqui e outro acolá. Tá bom? Para a ligação monofásica, que é a nossa ligação, é a ligação que vocês têm na residência de vocês. As unidades consumidoras conectadas à rede aérea de baixa tensão
com carga instalada do limite até 10 kW. Então, para que o fornecimento seja monofásico para mim, eu tenho que ter uma carga instalada até 10 kW de potência. Bom? E as unidades consumidoras conectadas à rede subterrânea, ninguém vai abordar muito subterrâneo, porque o que vai valer aqui é o que a gente encontra em maior quantidade, que é via aérea. No caso da rede subterrânea, eu tenho 15 kW. E deve ser atendida através de um condutor de fase e um neutro. Então, o que você tem na tomada de vocês? Uma fase e um neutro, somente. O medidor de vocês é um medidor monofásico, que vai receber um cabo fase e que vai receber um cabo neutro. Sendo a tensão entre fase e neutro, se você for medir com instrumento de medição, você terá um valor de 220 volts. Essa é a ligação monofásica. Já uma ligação bifásica, eu tenho agora uma carga instalada até o limite de 20 kW. Então, é o valor limite. Quando a minha potência ultrapassa os 10 kW, eu tenho que verificar. Se for até 20 kW, a minha ligação vai ser bifásica. Sendo via aérea, vai ser 20 kW e sendo carga instalada por via subterrânea, 30 kW. Sendo que vão ser atendidas a Enel, vou entregar para você duas fases, agora ao invés de uma fase, vou entregar para vocês dois condutores de fase, um condutor de neutro, sendo que a tensão de linha, a tensão entre duas fases vai ser de 380, se você for medir fase com fase vai ser 380, e se eu for medir entre qualquer uma dessas fases e um neutro, eu vou ter 220 volts. Já a ligação trifásica, as unidades consumidoras têm um limite via aérea, né, que é o que a gente mais utiliza, um limite de 75 kW. Então, vamos lá. Até 10 kW, fornecimento monofásico. Até 20 kW, fornecimento bifásico. E até 75 kW, fornecimento trifásico. Tá bom? E as unidades consumidoras conectadas à rede subterrânea de baixa tensão, com carga instalada até o limite de 100. Então, agora, a concessionária vai entregar para você, ao invés de duas fases, vai entregar 3 fases e um condutor de neutro. Sendo que a tensão de linha de 380 volts e a tensão fase neutro, ou tensão de fase, será de 220 volts. Aí vamos lá. Aí vem aquela questão. O que é tensão de linha e o que é tensão de fase. Existe uma diferença relativa entre essas duas tensões. Tá? Vou logo aqui me adiantando. Tensão de linha que a gente chama é tensão duas fases. Tá? Tensão de fase e fase. A gente chama de tensão de linha. Tensão de fase é tensão entre a fase e o neutro. Ou seja, a tensão que você tem disponível na tomada é tensão de linha ou tensão de fase? É tensão de fase. Porque o que tem ali por detrás da tomada é uma fase e um neutro. Agora, se eu tenho um fornecimento bifásico ou um fornecimento trifásico, eu realizo a medição, através de um instrumento de medição das duas fases, eu vou ter a chamada tensão de linha. Tá? Alguém pode me dizer, embora eu sei que todo mundo sabe, mas alguém pode aqui me dizer qual é a nossa tensão de fase aqui no estado do Ceará? 220 volts, né? Exatamente. Então, a tensão elétrica que eu tenho existente nas minhas tomadas, na de vocês, é uma tensão de 220 volts. Às vezes fica 221, 222, 218, 219, porque, como se trata de uma tensão que a gente chama de alternada, pode haver variações. Então, pode acontecer de estar um valor e aumentar um pouquinho ou reduzir um pouquinho. Então, pode haver essa variação, tá? Vamos entender aqui através de um circuito trifásico, que é o que realmente nos interessa até o momento. Então, olha, considero o sistema trifásico indicado a seguir. Então, o que eu tenho? Eu tenho um transformador, aquele transformador que vocês irão encontrar nas ruas. Irão chegar 3 cabos na parte de cima. Ali são 3 fases. A parte de trás, que é a parte da saída do transformador, eu vou encontrar 3 fases, ou seja, R, S, T, ou então A, B, C. Então, eu tenho 3 fases distintas e eu vou ter um neutro. Tá? Então, eu tenho aqui
fase 1, fase 2, fase 3, ou então fase A, fase B, fase C. Essas letras é só para diferenciar, tá bom? As fases. E eu vou ter o neutro. Beleza. Se eu medir entre qualquer uma dessas três fases aqui e o neutro, ou seja, o neutro vai ser comum às três. Eu vou colocar uma ponta de prova para realizar a medição, só um exemplo, né? E vou medir ou essa fase A, ou a fase B, ou a fase C. Entre o neutro e qualquer uma dessas fases, nós chamamos tensão de fase neutra, ou seja, esse VFN é tensão de fase neutra, ou a gente chama de tensão de fase. Bom, aqui, veja que eu fiz a medição entre a fase A e a fase B. Realizando a medição entre qualquer uma das fases, ou seja, entre o A e B, entre o A e C, ou entre o B e C, eu estarei medindo duas fases e, consequentemente, eu vou obter o resultado de tensão fase-fase, ou a gente chama de tensão de linha. Tensão de linha, tensão entre duas fases, e tensão de fase é tensão entre fase e neutro. Como é que funciona? Eu vou só resumir aqui. Eu tenho aqui, olha, essa ondazinha que a gente chama de onda senoidal, tá? O comportamento, quando inicia a geração lá na hidrelétrica, na termoelétrica, eu tenho lá um gerador. O gerador, que a gente pode chamar de alternador, ele vai gerar um valor de tensão que vai alternar. Como lá são três fases, três conjuntos de bobinas, tá? Incluídas dentro daquele gerador, então eu vou ter aqui três fases, olha, esse azul representa o R, esse vermelho representa o S e esse verde representa o T. E aqui seria o neutro, tá bom? Aí um exemplo. Veja que essas três ondas, elas não estão sincronizadas. O que quer dizer? Elas não estão ao mesmo tempo. Então, por exemplo, enquanto essa aqui chegou a esse ponto, olha, o R chegou a esse ponto aqui, que a gente chama esse ponto aqui de 90 graus, veja que a fase S ainda está subindo, olha. E veja que a fase T ainda está descendo. Então, assim, elas não são sincronizadas. Existe um atraso de tensão de uma para outra de 120 graus. A gente chama defasagem. Existe uma defasagem entre as fases em 120 graus. Tá? Sempre, pessoal, em um dado momento eu vou ter somente duas fases. Por quê? Vai ter um momento que eu vou ter aqui, olha, por exemplo, o R. O R, quando ele encosta aqui nessa parte aqui do neutro, essa linha horizontal, eu não vou ter tensão nem corrente. Então, por exemplo, sempre vai haver um momento em que eu vou ter somente duas fases. RS, depois RT, depois ST, RS, RT, ST. Logicamente, um intervalo muito rápido. Tá? Por exemplo, a frequência do nosso país é uma frequência de 60 Hz. Ou seja, o que é frequência? É a quantidade de vezes que essa onda subiu e desceu. Então, é por unidade de tempo. Eu tenho aqui essa linha vertical. Essa linha vertical ela representa a tensão ou a corrente. E essa linha aqui vai representar o tempo. Então, a quantidade de vezes que essa onda vai subir e vai descer, a gente chama de frequência. Então, a nossa frequência no Brasil é de 60 Hz. Ou seja, qual é o período em que essa onda vai subir e vai descer? Ou seja, o período é dado em segundos. Como é que eu faço para encontrar o período, para saber quanto tempo essa ondazinha sobe ou desce? É só você pegar e dividir 1 pela frequência da rede. A nossa frequência é 60, né? Se você dividir 1 por 60, se você tiver calculadora aí, quiserem fazer o cálculo, só para a gente ver quanto é que vai dar, vocês me informam o resultado. Você vai dividir 1 por 60, porque o período ele é o inverso da frequência. A frequência é a quantidade de vezes, né? E o período vai ser o tempo em que ele vai dar esse período de 60 Hz.
Deu 0,016666. É uma uma dízima, dízima né? Uma periódica. dízima periódica aí, exatamente. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, olha, eu vou ter 16,6 aproximadamente milissegundos. Ou seja, é muito rápido. É muito rápido o intervalo dessa onda subindo e descendo. No tempo que eu comecei a estudar eletricidade básica, na época do Senai, as primeiras palavras do professor que ele me disse foi assim: vocês estão vendo essa lâmpada? Estamos. Essa lâmpada, na verdade, está acendendo e apagando ao mesmo tempo. Só que com uma frequência tão alta, uma frequência de 60 Hz, então, durante esse intervalo, olha, para cada segundo, eu tenho o quê? 60 ciclos. Então, como é tão rápido, o meu olho nu ele não consegue perceber que essa lâmpada está acendendo e apagando ao mesmo tempo. Então, é muito rápido. Tá bom? Não vou me atentar muito para aquela relação de frequências, é só para a gente entender mais ou menos como é que funciona a coisa. Então, pessoal, a tensão de fase, que vai ser a tensão entre a fase e o neutro, vai ser a tensão de 220 volts no nosso caso aqui, mas eu posso encontrar também 110 volts, 127 volts em outras regiões. Região sudeste trabalha com essas tensões, tá? Brasília trabalha com 220 volts, tensão entre fases, aqui no estado do Ceará, todo o Nordeste, né? Já a tensão de linha vai ser a tensão entre fase e fase. Então, a tensão medida entre duas fases eu chamo de tensão de linha. Pode assumir os valores de 380 volts ou 220 volts, ou até mais do que isso, tá bom? Por exemplo, no nosso caso, a tensão entre duas fases é de 380 volts aqui. Só que, por exemplo, se eu tivesse no Rio de Janeiro e a minha tensão fosse uma tensão de 110, 127 volts, a minha tensão de linha seria 220 volts aproximadamente, certo? Seria mais ou menos esse valor. Até o presente momento, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não, tranquilo. Show. Algumas relações úteis que permitem obter as tensões e as correntes nos variados tipos de circuito. Então, só para a gente ver assim bem rapidinho, tá? Esse VFF é a tensão de fase e fase. Como é que eu calculo a tensão de fase? Será a tensão de fase neutro vezes raiz de 3 ou raiz de 3 vezes a tensão de fase neutro. Se você na calculadora colocar aí o raiz de 3, que muita gente utiliza 1.73, na calculadora, caso vocês necessitem saber quanto é que vale o raiz de 3 ele vale 1.732050808, que é o valor completo de raiz de 3, tá? Então, quando eu falar aqui de circuito trifásico, falar em circuito trifásico ou então em trifases, a gente trabalha com raiz de 3, tá bom? Na equação. Bom, então, raiz de 3 vezes tensão de fase neutra. Então, no nosso caso aqui, vamos olhar só para o nosso caso. Raiz de 3 vezes a tensão de 220 volts, eu tenho 380 volts. Por gentileza, só para a gente ver, é mais ou menos 380 volts. Façam aí na calculadora de vocês, multipliquem raiz de 3 vezes 220 volts, vê se vai dar 380 fechado. Eu acredito que vai dar um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos, tá bom? Confiram só quanto é que vai dar esse resultado. Raiz de 3 vezes 220 volts. Deu 381,05. Exato. Passa um pouquinho, né? 381 alguma coisa. Então, é mais ou menos 380 volts. Não chega a ser 380 volts fechado. Certo? Cargas monofásicas, esse φ aqui representa monofásico, tá bom? Atendidas em sistema de fase neutro. Para calcular a corrente de projeto, né? Eu vou ter que dividir a potência. Esse S é a potência aparente, dividido pela tensão entre fase neutra. Já nas cargas atendidas no sistema entre duas fases aqui, então eu tenho fase e fase, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar o S, que é a potência aparente, e vou dividir pela raiz de 3 vezes a tensão entre fase e neutro. O circuito é trifásico. Continua sendo entre fases. Eu vou calcular a corrente de projeto pegando a potência, S,
dividindo por raiz de 3 vezes a tensão de fase e fase, ou seja, tensão entre duas fases, tá bom? Que substituindo, a tensão de fase e fase vai ser a raiz de 3 vezes a tensão de fase e neutro, tá? Que eu posso encontrar o meu resultado de um circuito trifásico, que é o que nós vamos apontar para a aula de hoje. Um exemplo aqui que nós temos simples, já está aqui no ponto, só para a gente ver. Olha. Considera um chuveiro elétrico, cuja potência seja igual a 5.500 watts, potência ativa, tá? Esse W é o watts, potência ativa. O fator de potência desse circuito vai ser 1. Bom, como o chuveiro elétrico é uma carga resistiva, então, sendo carga resistiva, o fator de potência é unitário. Então, assim, não vai influir, não vai diferenciar em nada na base de cálculo. Bom, este chuveiro ele vai ser ligado numa rede bifásica. Bifásicas são uma rede cuja eu tenho duas fases e um neutro. Então, olha, 127 volts. Chuveiro elétrico ligado entre fases. Calcule a corrente que o mesmo estará demandando em funcionamento. Então, olha, visto que se trata de uma carga ligada entre fases, então a corrente elétrica vai ser facilmente calculada da seguinte forma. Então, eu tenho um exemplo. Tensão entre fase e fase, né? Então, o S é a potência. O que eu entreguei aqui, esses 5.500 watts, não é o S. Aqui é potência ativa, que é a letra P. O cálculo está pedindo para você encontrar o S, que é a potência aparente. Eu acredito que eu já devo ter falado para vocês, acho que a gente já viu, já chegamos a ver, é porque eu não me recordo, mas já chegamos a ver fator de potência? Vocês podem me dizer? Acho que já, né? Já. Acho Já, que né? Até eu expliquei, né, quase sobre já. potência aparente, ativa, não foi? Já. Pronto, beleza. Então, olha, vocês viram que para calcular o fator de potência, o FP é P dividido por S. Aqui, nesse caso, olha, como eu quero o S, o fator de potência estava aqui no lugar do S e o S estava aqui no lugar do fator de potência. Só fiz inverter. Então, esse P é 5.500, que dividido pelo fator de potência, que é 1, continuou 5.500. Só que agora é 5.500 volt-ampere, que é o S, que eu estava atrás. Bom, eu vou pegar esses 5.500 e vou dividir por raiz de 3 vezes a tensão de fase neutra. Quanto é a tensão de fase neutra? 127 volts. Bom, você multiplicando raiz de 3 vezes 127 vai obter mais ou menos 220. E realizando a divisão dos 5.500 por 220, você vai ter uma corrente elétrica de 25 amperes. Então, a corrente que irá demandar esse circuito do chuveiro vai ser uma corrente de 25 amperes. Pessoal, um chuveiro elétrico. Aí o camarada ele vai fazer uma instalação elétrica e na instalação elétrica ele acha com um cabozinho, um exemplo, de 2,5 vai resolver o problema. E nesse caso não vai. Porque, por exemplo, se eu for embutir ele em alvenaria, colocar lá dentro da parede, ele vai suportar até 24 amperes. E o circuito aí já se encontra com 25 amperes, ou seja, eu tenho uma corrente de 1 ampere a mais. Então, nesse caso, um condutor de 2,5 milímetros quadrados não conseguiria resolver esse problema, certo? Aqui eu já tenho alguns exemplos prontos, só para a gente aprender a manusear essas formas. No exemplo 2 eu tenho o seguinte. Considere um motor elétrico trifásico cuja potência seja igual a 5 CV. Pessoal, CV é cavalo vapor. O CV é uma unidade de potência, assim como o HP. Geralmente, máquinas elétricas, motores, essas coisas, a gente vai encontrar os motores com a potência em HP ou com a potência em CV. O fator de potência, nesse caso, é 0,75. Este motor vai ser conectado a uma rede trifásica, então vai ser um motor trifásico ligado a uma rede trifásica. A tensão de fase, que é a tensão entre fase e neutro, vai ser de 220 volts. Calcule a corrente que o mesmo estará demandando em funcionamento. Então, como a carga é trifásica, a corrente vai ser calculada da seguinte forma. Então, eu tenho aqui, olha, carga trifásica atendida entre fase e fase.
Para eu encontrar a corrente de projeto de um circuito trifásico entre fases, eu vou calcular pegando o S, eu vou dividir por raiz de 3, vezes a tensão de fase e fase. Essa é a fórmula. Aí vamos lá. A potência que está pedindo é em S. Só que a potência que está aqui é a potência em CV. O que eu devo fazer? Eu tenho que primeiro transformar isso aqui para watt. Como é que eu faço? Um CV, pessoal, vale mais ou menos 735, menos 736. Não é um valor assim exato, não. Mas considerando que essa potência ela é de 735 watts, então um CV, um cavalo vapor de potência, vale 735 watts. Como é que eu faço para encontrar esse valor de 3.675? Como são 5 CV, você vai simplesmente pegar o 5 e multiplicar por quanto? Por 735. Se você calcular, você vai obter exatamente esse valor. Faça na calculadora só para a gente conferir, por gentileza. 5 vezes 735. 3.675. Pronto. Aí essa potência é a potência ativa. Só que eu quero a potência aparente. Como é que eu faço para encontrar a potência aparente? Do mesmo jeito, olha. Se o fator de potência é P dividido por S, o S que estava embaixo, ele vai para o lugar do fator de potência, e o fator de potência vai para baixo no lugar do S. Então, eu vou dividir P por fator de potência. Quanto é o P? 3.675. Quanto é o fator de potência? 0,75. Dividindo esses 3.675 por 0,75, você vai obter um valor de 4.900 voltampere, que é a potência aparente. A fórmula ela pede para que eu faça essa razão, essa divisão, com a potência em aparente, tá bom? Você dividindo essa potência aparente pela tensão de fase a tensão de fase é quanto? É 380 volts. O que tem na questão é a tensão de fase, que é a tensão de fase neutra, 220 volts. A tensão entre fases, que a gente chama de tensão de linha, é 220 vezes raiz de 3, que é 380. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou multiplicar a raiz de 3 vezes 380, dividindo, vai dar mais ou menos 660. Né? Deixa eu fazer aqui, raiz de 3 vezes 380. Vou ter 658 ponto alguma coisa. Então, considerando os 660 fechado, você dividindo esses 4.900 por 660, você vai obter exatamente esse valorzinho aí de 7,42, dá uma dízima periódica composta, né? Dá 42, 42, 42, certo? Então, essa é a corrente de acordo com esse circuito. Então, a corrente que vai passar por esse motor trifásico vai ser uma corrente de 7,42 amperes. Bom, então a corrente calculada corresponde ao valor demandado por cada fase. Então, é cada fase que vai passar essa corrente de 7,42 amperes. Certo? Bom, vamos para uma outra situação. Numa outra situação, nós temos o seguinte. Só um instante. Fazendo uso exclusivamente do critério da queda de tensão, nós vimos esse critério, tá bom? Dimensione a seção do condutor de fase. Eu quero saber qual a seção do condutor que eu vou utilizar nesse circuito. Considerando que o motor elétrico do exemplo anterior deu quanto? 7,42, não foi? Aquele motor elétrico do exemplo anterior vai ser atendido por um circuito dedicado apenas para este fim. Então, lá no quadro de distribuição, eu vou ter um disjuntor tripolar, que é um disjuntor no qual vão chegar 3 fases. Dessas 3 fases, vão sair 3 que vai ser direcionado ao motor. Considere que esse condutor vai ser de cobre e que a distância entre o motor e o quadro, então está aqui o quadro, está aqui o motor, vai ser de 112 metros. Então, existe uma distância de 112 metros até o ponto de utilização, que é o motor, e o quadro de distribuição. Distância de 112 metros. E
o cálculo para que eu consiga encontrar o condutor de fase será raiz de 3 vezes a resistividade do material. Alguém lembra aqui qual o valor da resistividade do material de cobre? Nós fizemos o exemplo. 57, se eu não me engano. Oi? 1 sobre 56 é 57. É 1 sobre 56, 56. exatamente. 1 dividido por 56. Esse ρ, que é a resistividade do cobre. Bom, tensão de fase-fase, né? A tensão de fase-fase você já sabe. Lá a tensão de fase é 220 volts. Quanto era lá a tensão de fase-fase da questão anterior? Lembro? 4%. Não, não. Tensão de fase-fase. Vou voltar aqui, olha. Tensão de fase-fase, ó, 380. Se a tensão entre fase e neutra, a gente chama de tensão de fase, é 220, então a gente vai definir 380 volts, sendo tensão de fase-fase. Certo? Bom, então eu vou ter a tensão de fase-fase aqui. Ou eu posso fazer raiz de 3 vezes a tensão de fase neutra. Para que eu encontre a tensão de fase-fase. Tanto faz. Certo? Aí, beleza. Pergunto para vocês. A queda de tensão, vocês também recordam que nós fizemos? Foi 4%. Pronto. Alguém acabou de falar. 4%. Então, eu não vou botar 4% aqui. Eu vou ter que dividir por 100. Então, vai ficar 0,04. Com relação ao somatório da corrente vezes a distância, a corrente eu já tenho aqui, olha, 7,42 amperes. Quanto é a distância? 112. Então, por gentileza, eu peço que, de acordo com os dados obtidos, vocês tentem fazer o cálculo aí, no caderno de vocês, e me informe qual é a bitola a ser utilizada para essa situação. Qual é a área de seção transversal utilizada para este fim. Dá 2 minutos aí para vocês conseguirem fazer e me informar o resultado, tá bom? Alguém está com alguma dúvida, com alguma parte referente a essa equação aqui? Alguém encontrou já o resultado? Não, estou copiando ainda. Beleza. Mais uns minutinhos aí. Essas partes assim que eu assim, eu peço para vocês copiarem, pessoal, são já partes direcionadas, tá bom? Já para tanto questionário como avaliação também. Sobre a avaliação, pessoal, é 10 questões, é personalizada a prova. Não, eu ainda estou para definir com relação à quantidade, mas eu devo na quarta-feira mandar para vocês já. Quarta-feira nós vamos falar assunto novo, vamos falar sobre aterramentos, né? Aterramento elétrico. E após a aula eu devo mandar para vocês a nossa primeira atividade avaliativa. Aí, no caso, a atividade ela vai englobar os 8 módulos até o primeiro, né? Isso. Não, talvez não seja nem todos os módulos, mas alguns encontrei um módulos. resultado. Eu devo direcionar vocês na quarta-feira. A gente vai falar de aterramento, mas ao mesmo tempo eu vou dizer para vocês, olha, vai cair assunto tal, assunto tal, assunto tal, para vocês já terem mais ou menos uma base, tá bom? Eu encontrei um resultado aqui, deu 5,07. Ixi, o meu deu diferente. Foi baixo. Tá alto. Vou fazer aqui. Segura o teu resultado aí. Deixa eu ver se o pessoal consegue fazer. Só pra gente conferir. Certo. É só conferindo mesmo, é 180, né, ali? 180 onde? Na tensão ali, Ah, 380. fase. 380. Certo. E ali são 3 vezes aquele valor ali do 112 vezes 7,42. É isso? Não, 3 vezes não, é só uma. Acho que é por isso que deu essa divergência. Só uma vez, tá? Certo. Porque aqui é por fase. Certo, então entendi aqui. Aí você pode fazer direto. Como? Por exemplo, raiz de 3
vezes, aí aqui eu tenho 1/56, né, que é a resistividade do material, vezes, aí quanto é a corrente? 7,42, vezes, quanto é a distância? 112. Esse valor, multiplicando direto, você pode depois dividir pela tensão de fase, que é 380 volts, vezes a queda de tensão, que é de 0,04. Então, já está aqui, olha, no ponto. Só desculpa perguntar, mas do 380 você tirou de onde mesmo? Hein? Acabei me perdendo aqui. É porque aqui foi o exemplo anterior que nós fizemos do motor, e lá o motor é trifásico, lá o motor é 380 volts. Ah, ok, obrigado, professor. Aí esse 7,42 foi o resultado da corrente que nós obtemos do exemplo passado. Uhum. Isso aí eu tô ligado. Obrigado. Tranquilo. Pronto, deu 1,69. Agora sim. Agora casou as ideias. Tá aqui. 1,69 milímetros quadrados. Então, o cálculo dispensaria o termo raiz de 3 se fosse utilizada a tensão de fase. Só que o que eu quero saber é a tensão de linha, que é a tensão entre duas fases. Esse 7,42 amperes vai ser a corrente que vai passar por cada cabo desse, como é trifásico, são 3 cabos. São 3 condutores, certo? Beleza? Então, o cálculo dispensaria esse raio de 3, se eu fosse utilizar para tensão de fase. Como eu estou utilizando, se não fosse circuito monofásico, nós já fizemos. No lugar do raio de 3 seria 2, né? Seria 2 no lugar da raio de 3. Só mais um minutinho para ver se vai alguém copiando. A gente já passa para um outro exemplo. Estou terminando de copiar ainda, que eu fiz só o... Tá, beleza. Vamos para o último exemplo, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona essa metodologia. Para mim já deu certo aqui, viu, professor? Pronto. Ele não tem um... tem ali, né? É milímetros quadrados, né? Milímetro quadrado, que é a bitola do cabo, né? Ok. Vamos nós. No exemplo 4, nós temos o seguinte. Fazendo uso exclusivamente do critério da capacidade de condução, verifique qual o condutor fase adequado para o circuito do exemplo anterior. Então, se eu fosse fazer pelo critério da capacidade de condução, como é que seria o critério? Bom, para calcular a corrente de projeto, você pegou você fez o S, né, que é a potência aparente, e fez aquele procedimento, dividido por raiz de 3 vezes a tensão de fase. Nesse caso aqui, eu já tenho o valor da corrente de projeto e eu quero saber qual é a corrente de cálculo. A corrente de cálculo, nós já vimos em algumas, acho que foi na terceira aula, eu acho, é a corrente de projeto dividida pelos fatores de ajuste. Considera o método C e que os fatores de correção são todos unitários. Então, considerando que são todos unitários, aqui tabela 40, 41 e 42, então vai ser tudo igual a 1, logicamente, o valor da corrente de cálculo vai ser o mesmo. Se eu fosse utilizar o método C, que é só um exemplos prontos que eu já tenho aqui, só para a gente aprender a fazer esses manuseios. Então, através da tabela 36, pelo método C, sendo 3 condutores carregados, porque nós estamos trabalhando com circuito trifásico. Nós fizemos o exemplo, não sei se vocês recordam, pelo método B1, 2 condutores carregados. Então, o método B1, 2 condutores carregados, que é fase neutra. Aqui nós estamos utilizando o método C, porque eu escolhi o método C, e 3 condutores carregados, que são as 3 fases.
eu fiz o cálculo aqui e obtive o valor de 7,42. Eu tenho que encontrar uma corrente que seja igual ou maior do que ela para definir qual a seção transversal. Bom, 3 condutores carregados, aí eu vejo aqui, ó, que a primeira corrente já tem a corrente passando de 7,42. Eu já tenho uma corrente de 9 amperes. E qual é a bitola, qual é a seção transversal referente a esse? 0,5 milímetros quadrados. Tá? Então, de acordo com a tabela 36, considerando que eu vou ter 3 condutores, fases, que a gente chama de condutores carregados também, é adotada uma fase com seção transversal igual a 0,5 milímetros quadrados, no qual suporta uma corrente de até 9 amperes. Aí vamos lá. Vamos nos deparar aqui com uma situação bem mais real e envolvendo circuito trifásico, que são com 3 fases. Bom, quando temos um fornecimento de energia no ramal de ligação trifásico, não significa dizer que os circuitos terminais são trifásicos. O que quer dizer? Professor, eu posso pedir um fornecimento trifásico para minha residência? Pode. Não necessariamente quer dizer que você tenha um circuito de alimentação trifásico. Eu vou dar um exemplo. Eu cheguei a fazer atendimento há alguns anos atrás em uma escola de idiomas que fica situada na Austin Soares. Fui resolver lá os problemas, realizar a manutenção. E lá o fornecimento era trifásico. Mas não tinha nem sequer uma máquina trifásica, nem um motor trifásico. Mas eu precisava desse sistema de alimentação, por quê? Porque a potência lá era maior do que 20 kW. Nós vimos lá no começo que quando a potência ultrapassa os 20 kW, até os 75, o fornecimento já é trifásico. Beleza. Podemos ter situações em que numa mesma instalação são usados circuito monofásico, bifásico e trifásico. Então, 3 fases são 3 fases disponíveis. Não quer dizer que você vai ter que ter um motor trifásico para ter o fornecimento. Você vai ter 3 fases à sua disposição. Bom, esse tipo de situação acarreta na necessidade de efetuar o balanceamento de fase. Então, eu fiz todo o projeto, de acordo com o projeto, eu defini que vão ser o circuito trifásico, e eu tenho que realizar o balanceamento de fase. O que quer dizer que para cada fase tem que passar mais ou menos a mesma base de corrente. Então, digamos, 20 amperes na primeira fase, 21, 19, beirando 20 na terceira. Então, eu tenho mais ou menos um sistema equilibrado. Agora, um exemplo. Quando tu tem 20 aqui na primeira fase, tu tem 6 na segunda, tu tem 4 na terceira, o circuito, o sistema está desbalanceado. E quando ele se encontra nessa situação de desbalanceamento, a gente tem que procurar viabilizar, transportando uma quantidade de carga que se encontra em uma fase e passando para outra que está com pouca fase, para fazer com que eu mantenha um equilíbrio da melhor maneira possível entre as fases nesse circuito. Tá? Esse tipo de situação acarreta na necessidade de efetuar o balanceamento, objetivando garantir que as 3 fases estão igualmente carregadas ao longo do funcionamento da instalação elétrica. Então, quais são os problemas decorrentes do desbalanceamento de fase? Problema com a harmônica, tá? Eu costumo detalhar muito quando eu falo negócio de harmônica para a disciplina para a turma de eletrotécnica, porque a gente já tem comentado, né, a necessidade básica, aquela coisa. Aí eu reservo um tempo para falar sobre isso. Mas, resumindo, essa harmônica, pessoal, nada mais é do que uma distorção na rede elétrica, uma sujeira. Quando você tem um sistema desbalanceado, quando você tem muito equipamento eletrônico, gera distorção na rede, e essa distorção na rede gera problemas, tanto na rede, como gera problema no seu circuito individual. Então, essas harmônicas são ondas múltiplas, senoidais, o que leva ao aquecimento do circuito. Aí é onde o bicho pega. Essa questão de aquecimento do circuito, que vão ser perdas. Tá? Deixa eu ver aqui. O gente perguntou se é possível manter as 3 fases perfeitamente equilibradas ou apenas amenizar o máximo possível a diferença. Na verdade, essas fases elas vão estar equilibradas a partir do momento que você fez o projeto inicial e definiu quais são, digamos, os disjuntores monopolares, que são os circuitos que vai ficar na fase 1. Quais são os disjuntores que vai ficar na fase 2? Quais são os que vai ficar na fase 3?
Então, eu tenho como separar. Porque um disjuntor tripolar, na saída dele vão sair 3 cabos. As 3 fases vão sair distribuindo entre os disjuntores monopolares, que são circuitos individuais, monofásicos. É necessário que você saiba fazer a divisão correta da quantidade de carga que você está utilizando no ambiente. Não é simplesmente eu pegar e jogar a carga na fase 1, na fase 2 está resolvido. Eu tenho que manter mais ou menos uma base, uma média, quase que por igual das 3 fases para que haja um bom funcionamento. Tá bom? Isso acontece com mais frequência em indústrias, pois existem muitas máquinas, olha aqui, ó. E todo aparelho ligado à energia distorce a onda sinoidal, criando harmônica. Então, em residência nós não temos, digamos, esse problema, porque eu tenho o quê na minha residência? Uma TV, lâmpada, um som, liquidificador, uma geladeira, então as cargas são muito pequenas, tá? Se você fizer um comparativo com as cargas que são utilizadas numa fábrica ou numa indústria. Outras são danos aos equipamentos, os quais eles são projetados para operar em situações de equilíbrio de fase. Então, assim, a ideia principal é você manter o equilíbrio maior possível dessas 3 fases. Eu já fui fazer atendimento por aí e já vi muito desbalanceamento de fase. Então, isso causava, com certeza, problema na minha rede. Beleza. Então, saindo desse ponto aqui, então, seria mais ou menos isso. Aqui seria uma senoide sem distorção harmônica. Então, eu tenho aqui uma fase toda bonitinha. Quando você encontra vários equipamentos distorcendo essas harmônicas, então, a rede vai ficar mais ou menos assim. Então, é uma perturbação no circuito elétrico que vai gerar um desconforto, vai gerar problema na rede, vai gerar aquecimento e vai gerar um prejuízo para todo mundo. Certo? Bom, hoje o que nós iremos fazer? Considere o levantamento de cargas apresentado a seguir. Então, eu vou apresentar para vocês o levantamento de cargas, tá bom? Nós vamos efetuar o cálculo de corrente de cada um dos circuitos terminais e, posteriormente, vamos definir o tipo de fornecimento, se vai ser monofásico, se vai ser bifásico, se vai ser trifásico, e a corrente do alimentador geral, que é o disjuntor geral, que vai alimentar esses outros disjuntores, tá? Com base na potência total. Não esqueça de considerar o uso de espaço de reserva para futuras ampliações. É uma parte da norma, tá bom, pessoal? Tabela 59, ela fala sobre circuito reserva. Tem que ter, porque se porventura ocorrer algum defeito em alguma parte do disjuntor, eu vou ter um sistema de alimentação pronta para ser atendida, tá? Apresente o balanceamento de fase numa tabela que trate as potências das fases R, S e T. Bom? Então, nós vamos fazer um cálculo. Eu vou colocar uma tabela. Eu vou querer que vocês façam essa tabela, porque eu vou ensinar vocês, na verdade vocês já sabem, mas eu vou ensinar vocês de uma maneira mais prática. Como é que a gente faz para dimensionar e saber como é que vai ser o nosso circuito trifásico. Bom, está aqui no ponto. Eu tenho aqui uma tabela, e nessa tabela eu tenho aqui o circuito terminal. Vocês fizeram o levantamento das cargas, de iluminação, quantidade de tomadas. Depois que vocês definiram as cargas, vocês dividiram o circuito. Então, por exemplo, lá no quadrozinho de distribuição, você vai ter o disjuntor, uma caixinha com vários disjuntores. Pronto, cada disjuntor representa um circuito. Então, você pegou, façamos de conta que seria a sua casa. Eu dividi em 12 circuitos. Sendo que os 4 primeiros circuitos se referem à iluminação. Então, eu tenho, por exemplo, o disjuntor 1 vai ficar sendo a iluminação dos 2 quartos, quarto 1 e 2. O disjuntor 2 vai ser a iluminação do quarto do casal, mais o banheiro do casal, tá? Banheiro 1. O circuito 3 vai ser a iluminação da sala de estar e da sala de jantar. O circuito 4 vai ser a iluminação da cozinha, com a varanda e com o segundo banheiro. Então, veja o que eu estou fazendo. Eu estou separando o circuito. Eu estou definindo que o quarto vai ficar com um disjuntor, o outro do casal com banheiro. Eu vou fazer essas diferenças. Já no circuito 5 em diante são tomadas. Então, o circuito 5, tomada de uso geral dos 2 quartos, quarto 1 e 2. Circuito 6, tomada de uso geral, quarto casal mais o banheiro 1. Isso nós estamos falando de tomadas, tá bom? Aqui é iluminação, circuito 2,
Circuito 6 aqui já são as tomadas. Circuito 7, tomadas de sala de jantar e jantar. Circuito 8, tomada da cozinha. Professor, tinha como eu incluir a cozinha como outro equipamento? Não, porque vocês viram que a norma fala que eu tenho que realizar um levantamento exclusivo para esses ambientes. Copas, cozinhas, áreas de serviço, lavanderias, locais semelhantes, eu tenho que deixar um circuito exclusivo. Então, não posso ter circuito misto envolvendo cozinha ou área de serviço, tá? Esses exemplos, as dependências que eu citei, eu tenho que ter um circuito só com tomada para ele. Então, olha aqui, a iluminação da cozinha foi para onde? Foi para cá, olha, para o circuito 4. Circuito 4 eu tenho aqui a iluminação da cozinha, que está junto com a varanda e o banheiro 2. Circuito 9 eu tenho a varanda mais o banheiro 2 da cozinha. Da tomada da varanda aqui. Já o circuito 10, 11 e 12 são tomadas de uso específicos. Quando a corrente provavelmente vai ultrapassar os 10 amperes, então eu tenho que utilizar a tomada de uso específico. Então, o circuito 10 vai ser a tomada de uso específico do chuveiro. O chuveiro tem como potência 5.000 watts e é monofásico, fase neutra. Tomada de uso específico do ar-condicionado, com 18.000 BTUs, monofásico também. E, por fim, tomada de uso específico, com motor de 5 CV, trifásico. Bom, considere a tabela apresentada referente ao levantamento de cargas de uma instalação elétrica de baixa tensão. Desse modo, estabeleça o valor da corrente elétrica de cada um dos circuitos terminais e preencha as informações solicitadas. Para tal, utilize os conceitos vistos até agora na disciplina. Então, vai ficar fácil. Eu acredito que não vai dar tempo vocês concluírem, e a gente vai tirar o nosso intervalozinho, mas eu vou logo me adiantando aqui. Aqui é os números dos circuitos, aqui é cada cômodo, né, que foram divididos. Esse IB é a corrente de projeto. Como é que eu faço para calcular a corrente de projeto? Se o circuito for monofásico, você vai dividir o S, potência aparente, pela tensão de fase neutra. Se o circuito for trifásico, você vai pegar o S e vai dividir por raiz de 3 vezes a tensão, tá? Tensão que nós vimos aqui, ó, tensão de fase. Então, aqui é a corrente IB, corrente de projeto. Eu já tenho aqui alguns valores de potência aparente. Por exemplo, a iluminação quarto 1 e 2, potência aparente, 380 volt-ampere. Fator de potência 1. Tomada de uso geral quarto 1 e 2, potência aparente, 1.200 volt-ampere. Então, já tenho algumas informações aqui. Aqui a potência ativa, dada em watt. Tenho 3 valores aqui no ponto. E aqui potência ativa. Eu preciso preencher essas tabelas aqui. Para esse exemplo aqui, o que nós iremos encontrar? Nós vamos calcular a corrente de projeto desse circuito, tá? Eu preciso fazer o cálculo da corrente de projeto. Se for um circuito monofásico, o IB for um circuito monofásico entre fase neutra, vai ser a potência aparente, que é esse S aqui, olha, a potência aparente é o S, e vou dividir pela tensão de fase neutra. A nossa tensão de fase neutra é a tensão de 220 volts. Caso o meu circuito seja um circuito trifásico, que daqui da questão, o único circuito que é trifásico é esse aqui, com esse motor de 5 CV. A tensão entre fases vai ser de 380 volts, então a corrente de projeto vai ser a potência aparente do circuito dividido por raiz de 3 vezes a tensão de fase. Nesse caso aqui, depois que você coloca o valor de S e aperta o dividido, você tem que abrir o parênteses, colocar o raiz de 3 vezes a tensão de fase e fechar o parênteses novamente. Bom, alguns dados nós vamos ter que encontrar para essa questão. Por exemplo, a corrente de projeto é uma delas. Aqui está faltando eu encontrar 3 dados aqui da potência aparente. E aqui eu tenho que encontrar a potência ativa e esse outro lado a potência reativa. Aí vamos lá. Como é que eu faço para encontrar, por exemplo, a corrente de projeto? A corrente de projeto, sendo um circuito monofásico, você vai pegar o S e vai dividir pela tensão de fase neutra. Tensão de fase neutra é 220 volts. Então, você vai, um exemplo, pegar esses 380 e vai dividir por 220. Vai obter um valor de corrente. Esse valor de corrente vai ser a corrente de projeto.
Isso você vai fazer com todos esses circuitos aqui. Tá bom? Para encontrar a potência ativa, fica fácil, porque você já tem o fator de potência, que é o FP, e você já tem a potência aparente, que é o S. Se fator de potência é P sobre S, fator de potência é P sobre S, para você encontrar o P, você vai passar o P para o outro lado e vai multiplicar o fator de potência pela potência aparente. Tá bom? Assim você vai encontrar a potência ativa. Para encontrar a potência ativa, nós já vimos em aulas anteriores que para calcular a potência ativa, que é dada pela letra Q maiúscula, vai ser a raiz de S ao quadrado, ou seja, potência aparente ao quadrado, menos P ao quadrado, que é a potência ativa ao quadrado. Tá bom? Vou aguardar vocês fazendo essa tabela e nós iremos fazer o levantamento dessas cargas para definir se essa residência vai receber uma alimentação monofásica, ou bifásica, ou trifásica. Tá bom? Vou dar aqui alguns minutos para que vocês copiem e nós vamos fazer essa questão. Na verdade, você já pode até adiantar alguma coisa aqui, né? Para calcular a corrente de projeto e assim a gente vai fazer o levantamento dessas tabelas. Algumas informações eu já posso puxar para esse circuito. Por exemplo, eu já posso encontrar, pelo menos do circuito 1 até o circuito 9, eu já posso encontrar de imediato o cálculo da corrente de projeto. Por exemplo, a potência aparente eu já tenho aqui, irmãos. Como o circuito é monofásico, então do circuito 1 até o circuito 11 é monofásico. O único circuito que é diferenciado é o circuito 12. Esses 380 volts, você vai dividir pela tensão entre fase e neutro. Então, você vai ter 380 dividido por 220. Aqui você vai ter 320 dividido por 220. Aqui você vai ter 280 dividido por 220. 280 dividido por 220. 1.200 dividido por 220. Então, você vai seguir esse critério. Tá bom? Até essa etapa. Então, você vai ter algumas informações da corrente de projeto. Você já vai ter aqui o fator de potência do começo até o final. Com o fator de potência, você tendo a potência aparente, você encontra a potência ativa. E com o fator de potência, você tendo a potência ativa, você encontra a potência aparente. A forma que você vai utilizar para encontrar esses demais aqui, olha, tanto a potência aparente, que é o S, como a potência ativa, que é o P, você vai encontrar através daquela equação de fator de potência igual a P dividido por S. Se o valor que você quer é o P ele vai passar lá para o outro lado, você vai multiplicar. Então, o S vezes o fator de potência. Mas se você quer calcular a potência aparente, como o fator de potência é P sobre S, você pega o S que se encontra embaixo, vai para cima, e esse fator de potência vai para o lugar do S. O S, que é a potência aparente, vai ser P dividido pelo fator de potência. Aí você vai encontrar esses outros três valores. Uma vez que você tem toda a potência aparente, você encontrou todas as correntes. Encontrou todas as potências ativas, então essa parte aqui está toda preenchida. Para encontrar a potência ativa, você vai ter que ter o S e o P. Então você tem que preencher esse lado aqui, preencher essa parte, para que a gente consiga definir qual é a potência ativa do circuito. A ideia da gente é fazer o levantamento para depois realizar a soma total do circuito. Alguém aqui já encontrou alguns valores de corrente aqui, de projeto, do circuito? Alguém conseguiu já fazer alguma coisa? Ou ainda estão colocando aqui, copiando a tabela? Estava copiando ainda. Tá certo, tá bom. de copiar agora. Tá tranquilo. Eu quero passar para vocês o procedimento, tá? Embora eu já tenha adiantado aqui para vocês e nós até já vimos. Mas assim, os cálculos que nós fizemos anteriormente foi em base de dados individuais. Aqui não, já estou explicando de vocês de uma maneira mais prática.
Então, estou levando em consideração que eu fiz o levantamento de cargas, levantamento de iluminação, de tomadas, quantidade mínima de tomada, todo procedimento eu fiz. Fiz a divisão dos circuitos. Alguns circuitos são, né, podem ser mistos, outros não. Nesse caso aqui, eu deixei separado o circuito de iluminação, os 4 primeiros. Do 5 até o 9, circuito de tomada comum, que é aquela tomada de uso geral. E do circuito 10, 11 e 12, tomada de uso específico. Fiz esse levantamento, separei os circuitos, dividi os circuitos e fiz uma tabelazinha para fazer esse acompanhamento. Na prática, professor, vou ter que fazer tudo isso no caderno, na caneta? Não, obviamente que não. Os aplicativos que existem estão justamente para isso. Então, desde um Excel, o Excel também tem várias formas formidáveis, né, da gente fazer esse levantamento. Você só vai pegando esses dados, vai incluir nas tabelas e já vai entregando já os valores de resultado. Então, na prática, já existem os programas prontos só para a gente pegar os dados, colocar e ele já entregar o resultado lá na frente. Primeiro valor que a gente encontra, professor, do 380 da potência aparente dividido pela voltagem do 220, a gente vai ter que colocar no IB, né? Que é o ampere. Você está falando de qual? Do 380 dividido por 220, aí a gente vai ter que fazer toda a potência aparente. Você está falando daqui, do 12? É porque é só do Não, 12. de tudinho, da potência aparente. Não, é fácil, ó. A potência aparente já está no ponto. Você vai dividir... Não, eu tô dizendo, você não tinha dito que a gente tem que pegar esse valor e dividir por 220, não vai dar o resultado? Isso, esse resultado aqui, dividir por 220, vai dar a corrente aqui. Aí, né, vai ser no IB, né? Vai ser no Colocar IB, aí, que é né, a no corrente de IB. projeto. Certo. Aqui é a fórmula Ok. embaixo, olha. S dividido pela tensão de fase neutra, que é 220. Aqui é os S, né? Potência de S. E no circuito trifásico, que é o único que vai ser diferenciado, esse do circuito 12, você vai pegar a potência S e olha, vixe, professor, não tem o S. Vixe, não tem mesmo não. Mas você tem potência ativa e tem fator de potência. E para encontrar o S, você vai pegar esse valor e vai dividir por 0,75. Aí vocês encontrando a potência aparente, que é o S, você vai dividir por raiz de 3 vezes a tensão de fase. Quanto é que é, no nosso caso? 380 volts. A única situação que é assim. As demais, você vai pegar a potência aparente e dividir por 220. Divide por 220, divide por 220 e assim por diante. Aqui é a calculadora. Vamos para os mais simples, né? Aqui, essas primeiras partes aqui, para serem encontradas. Então, por exemplo, eu quero saber a corrente de projeto do circuito de iluminação. Então, você vai pegar um exemplo, a potência aparente, que é 380, o S, né? 380 e vai dividir pela nossa tensão de fase neutra. Eu tenho como resultado 1,72. No caso aqui tinha um 7, né? Eu arredondei para 1,73. Essa dízima periódica composta aqui. Não tem problema não, você pode colocar 1,72. Para outra situação aqui, 320. Aí eu tenho aqui 320 dividido pela tensão de fase neutra. Opa, deixa eu apagar. 220 volts. Eu tenho 1,45. E assim eu vou fazendo. Por exemplo, esse de 1200. 1200 S, né? 1200 dividido por 220. Resultado 5,45. Tá? Então, beleza. Eu fiz esse levantamento, olha, até o circuito de número 9. Porque o circuito 10, 11 e 12 não tinha potência aparente. Aí, como é feito o procedimento? Passei a calculadora para o outro lado aqui. Como é que eu faço para encontrar o S aqui? Simples, olha. Se fator de potência é P sobre S, fator de potência eu já tinha, que é 1. E o P eu já tinha, que era 5. O S fica na parte de baixo, então o S vai para cima, fator de potência vai para baixo. 5.000 dividido por 1 dá 5.000. Então, isso a gente já sabe. Vamos partir para um outro ponto aqui. Eu tenho que fator de potência e eu tinha 2.100. Como é que eu faço para encontrar o S?
Se fator de potência é P dividido por S, o S vai para cima, e eu vou pegar esses 2.100, né? 2.100, e vou dividir por 0,96. 0,96. O resultado deu 2.187,5 volt-ampere. A última situação aqui, eu tenho 3.675, porque é o P, só que vai ser dividido por quanto? Pelo fator de potência, que é de 0,75. Dividido por 0,75. No resultado, eu tenho 4.900 volt-ampere. Aí, uma vez que eu preenchi toda essa parte, né? Preenchi toda essa parte aqui. Eu ainda não fui para essa parte da potência ativa, tá? Eu vou fazer o meu cálculo aqui, olha. 5.000 dividido, olha aqui, ó. 5.000 dividido por 220. 5.000. Peraí, só um instante. 5.000. Esse 5.000 é o S, potência aparente. O circuito é monofásico, aí eu verifico aqui. Ah, o circuito é monofásico, então eu divido por 220. Resultado, 22,72. Eu só fiz arredondar para 22,73. Aí vamos nós aqui. Eu já tenho esse S, que é de 2.187,5, tá? Potência aparente, dividido pelo fator de potência. Dividido, aliás, pelo fator de potência não, perdão, dividido por 220, que é a tensão de fase neutra. 9,94 amperes. E por fim, eu tenho 4.900 dividido, aí vamos lá. No caso aqui, olha, o circuito é trifásico. Aí eu tenho que pegar o S, eu vou ter que dividir, abro parênteses, aí eu aperto raiz 3, raiz de 3 vezes os 380 volts, que é a tensão entre fases. Como o circuito é trifásico, então procede dessa maneira, tá? Aqui ficou 744, porque acho que só questão de valores, alguma coisa assim, tá? 7,42, mas colocaria o 7,44, estaria resolvido. Pronto, beleza. Então eu tenho toda a potência aparente. E como é que eu faria para encontrar a potência ativa? Se o fator de potência é P dividido por S, o P vai ser a multiplicação dos dois aqui. Então, nesse caso, olha, 1 vezes 380 dá 380 no circuito 1. Circuito 2, 1 vezes 320, 320. Circuito 3, 1 vezes 280, da mesma forma. Aí aqui, 0,8 vezes 1.200. 0,8 vezes 1.200. Eu vou ter como resultado 960. 960 watts, que é a potência ativa. Isso eu vou fazendo da mesma forma. Multiplico o fator de potência pela potência aparente, obtenho a potência ativa. Preenchi toda a coluna referente à potência ativa, então já tenho tudo preenchido a potência aparente. Como é que eu encontro a potência ativa? Bom, a potência ativa, por que aqui tem zero, professor? Porque veja que a potência aparente, olha, e a potência ativa tem mesmo valor. Quando tem mesmo valor, se você fizer o cálculo na calculadora, vai dar como resultado zero, tá? Então aqui, olha, igual também, aqui vai igual, aqui é igual. Só que aqui, olha, vejam que a potência aparente se encontra com 1.200 e a potência ativa com 960. Como é que eu vou fazer isso na calculadora? Raiz, abro parênteses, potência aparente, quanto é? 1.200 ao quadrado menos 960, isso ao quadrado, fecho o meu parênteses, igual 720, certo? E eu vou fazer da mesma maneira aqui. Raiz, abro parênteses, aí eu vejo 800, potência aparente, 800 ao quadrado, menos 640. 640 ao quadrado, fecha parênteses, igual 480. E assim vocês vão fazendo. Dessa mesma forma para encontrar as potências reativas desse circuito. Até então, pessoal, entendido? Ou alguém ficou com alguma dúvida no procedimento? Só nesse último aí, ele fica
Raiz de potência aparente Ao quadrado, né? Essa potência aqui ao quadrado, menos essa aqui ao quadrado. Menos... Na aula de fator de potência que eu expliquei, lá tem a fórmula bem bonitinha, tá? Explicando. Tanto para potência aparente, como potência ativa e potência reativa, certo? Eu vou dar uns minutinhos só para vocês terminarem de preencher essa parte. Nós já estamos na etapa já quase de definir qual vai ser o fornecimento. Só alguns minutos, enquanto vocês concluem essa parte, aí a gente dá andamento ao processo do projeto. Então, nós fizemos o levantamento. Um dado importante, pessoal, quando a gente vai fazer esse projeto, é se atentar para o circuito de reserva. Então, todo circuito, todo levantamento que ele for feito, ele tem que ter um circuito de reserva. Isso é o que determina a norma da 5410, tá? A tabela que a gente trabalha acerca de circuito de reserva é a tabela 59. Na tabela 59, conforme vocês estão vendo, aqui informa a quantidade de circuitos efetivamente disponível, tá? N circuitos. E nessa coluna à sua direita tem um espaço mínimo destinado à reserva. Então, quantidade de circuitos reservas vai ser de acordo com o número de circuitos incluídos no sistema aí. Nós temos 12 circuitos. Então, veja, o circuito terminal, eu fiz a divisão de toda a instalação de iluminação, toda a instalação de tomadas. Verifiquei a quantidade, totalizando 12 circuitos, e eu vou verificar aqui. Bom, até 6 circuitos, eu tenho que ter, no mínimo, 2 circuitos de reserva. De 7 a 12 circuitos que eu tenho na minha instalação, eu tenho que ter 3. De 3 a 30, 4, e maior do que 30, uma faixa de 0,15 N, vezes N. Seguinte, de acordo com um circuito incluindo 12 disjuntores, né, que aqui vão ser incluídos disjuntores. Então, são 12, está nesse critério de 7 a 12. Sendo assim, eu vou ter quantos circuitos reservas? Quantos circuitos reservas eu vou ter, pessoal? Repete aí, professor, por favor. Calma aí. Eu tenho quantos circuitos aqui? 12. 12. Então, veja aqui, quantos circuitos... Dependendo da quantidade de circuito aqui, eu vou ter a quantidade de reserva, de circuitos reserva. Que são circuitos reserva mesmo, disjuntores reserva, tudo no ponto, tá? Sempre eu tenho que ter circuito reserva em uma instalação elétrica. Caso ocorra alguma pane em algum dos disjuntores, algum serviço, eu tenho lá um circuito já todo pronto. Sendo assim, como 12 está incluído nessa parte aqui de 7 a 12 circuitos, o espaço mínimo a ser utilizado vai ser de 3 circuitos. Sendo assim, eu vou aumentar agora mais 3 circuitos na minha instalação. Então, agora eu vou ter o circuito 13, o 14 e o 15, que vai ser destinado a circuito reserva. Bom? Então, beleza. Aí eu considerei na base da maior carga, uma das maiores cargas aqui, coloquei aqui 2.200, tá? Para um limite de corrente de 10 amperes. Fator de potência sendo 1, beleza, tudo prontinho aqui. Como a potência aparente é a mesma da ativa, então aqui não vai ter nada de potência reativa. Resolvi a minha situação. Agora, eu quero saber qual é o valor total da instalação proposta. Então, o que vocês irão fazer? Vocês irão somar, somente isso, pessoal. Vocês vão realizar a soma, tá? A soma das correntes, olha, eu preciso saber o total dessa corrente. Eu preciso saber o total dessa potência aparente, o total da potência ativa e o total da potência reativa. Realizando essa soma, você vai obter o seguinte resultado. Já vou colocar logo aqui, não precisa vocês somar não, tá? 37,55, tá? Realizando o circuito aqui, que nós vamos fazer uma média, tá? Desse circuito aqui. Vou fazer a soma desse circuito aqui da potência aparente, da potência ativa e reativa. Eu vou dar só um tempinho para vocês copiarem essa parte aqui,
para que a gente vá para a nossa parte final do circuito. Tá bom? Dá só uns minutinhos para vocês copiarem essa parte aqui que faltou nessa tabela para que não fique incompleto. Ok? Depois eu vou fazer só uma correção aqui, que eu acho, pelas minhas contas aqui, que vocês estão copiando, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo só para conferir os resultados. Eu acho que aqui dá 37,65. Tá? Seguinte, vamos lá. O circuito ele é trifásico, né? A alimentação vai ser trifásica. Como eu tenho uma instalação trifásica aqui, olha, então eu vou ter que calcular a corrente da seguinte forma. Eu vou ter que pegar a potência aparente, no caso aqui total, de 24.780,69 e vou dividir por raiz de 3 vezes 380. Para fazer esse cálculo, eu vou ter que colocar o parênteses, né? Então, 24.780,69 dividido, aí você abre o parênteses, coloca a raiz de 3 vezes 380, porque é a tensão entre fases, fecha parênteses. O resultado aqui que eu calculei deu 37,65. E aqui tem 37,55. Eu vou fazer essa correção depois aqui, tá bom? Deixa eu ver se dá para fazer logo. Se der para fazer, melhor ainda. 37,65. Eu peguei esse valor aqui, olha, e dividi por raiz de 3 vezes 380. Então, eu obtive esse valor aqui. Fazendo o cálculo aqui da potência reativa, aqui já está certo também. Como é que eu vou fazer? Raiz de S ao quadrado, aqui, olha, menos P ao quadrado, eu vou ter o resultado da potência reativa. Pessoal, não liga pro barulho não, tá? Porque tem um camarada aqui de segunda-feira, ele bota um som aqui em frente, aí fica no fundo musical aí, forrozinho. Bom, a soma desses componentes aqui, de todas essas informações, o que eu vou precisar de imediato para saber qual é o fornecimento, vai ser a partir da potência ativa, que é o que vai me interessar. Fazendo o cálculo da potência ativa, eu fiz o cálculo e verifiquei que ele passou de 20 kW. Aqui tem como resultado 23.595. Como o fornecimento é dado em kW, eu pego esse valor e divido por 1.000. Então, fica 23,59 kW. Como passou de 20 kW, então o fornecimento que vai ser será trifásico. Tá bom? Posso passar adiante? Aqui já foi, tá tranquilo. Então, vamos lá. Para o levantamento de cargas, então eu vou pegar esse valor aqui, tá?
É que eu vou depois, só fazer deixa eu só fazer um cálculo bem rapidinho, só para conferir o valor. 380, 160, 160, 640, 1.760. Estou fazendo somatório aqui só para dar uma conferida. 5.000, 2.100, 3.675. O resultado aqui deu 23.595. Vou depois fazer só uma correçãozinha, tá? Vamos considerar ser 23.595. Eu botei 50, não sei por que eu coloquei 50. Depois eu vou ver por que eu coloquei. Aqui é a potência instalada, daquele somatório que vocês fizeram. Eu vou considerar uma média de fator de potência de 0,95. A ligação vai ser trifásica. Então, qual vai ser o valor da minha corrente, né? Corrente de projeto fase? Vai ser a potência total. Potência total dividido por raiz de 3 vezes a tensão entre fases. Quanto foi a minha potência instalada? Bom, se essa potência aqui é o P, né, que é a potência ativa, eu quero o S. Para calcular o P, você vai pegar esse valor e vai multiplicar pelo fator de potência. Então, esse valor vezes o fator de potência, você tem o valor de S. O valor de S é o valor que vai ficar aqui. E você vai dividir, no caso, por 3, né? Vezes a tensão de fase neutra, que no caso vai ser 220, vezes esse fator de potência aí de 0,95. Fazendo o cálculo, você vai ter mais ou menos 37,55 amperes. Vai ser mais ou menos essa base. Agora é preciso garantir que as 3 fases tenham correntes próximas do valor calculado. Então, o balanceamento de fase vai consistir justamente nisso, em eu realizar a divisão por igual da quantidade de cargas. Então, para isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que verificar aqui as correntes para fazer a distribuição, tá, entre as fases. Então, por exemplo, na fase R, eu botei 1,45, 1,27, 10 amperes, que é o circuito da tomada da cozinha, tomada do ar-condicionado, tomada de uso específico aqui do motor e um dos circuitos reserva. Para a fase S, eu escolhi, no caso, o chuveiro elétrico, 5.000 watts, né, corrente de 22,73. A tomada de uso específico aqui do motor, como o circuito é trifásico, olha, eu marquei aqui os 3, tá? E o circuito reserva, ficou um circuito reserva para a fase 1, outro para a fase 2 e o outro para a fase 3. Uma vez que eu fiz essa divisão do circuito, eu tenho que fazer a divisão toda por igual, tá? Como é que eu vou fazer a divisão desse circuito? Bom, de todos aqueles circuitos, isso, olha, não necessariamente, pessoal, no projeto elétrico tem que estar igual ao de vocês. Ah, o meu tem que estar igual ao de vocês ou de vocês tem que dar igual ao meu. Não. Você vai fazer uma divisão para fazer com que essa corrente ela seja dividida por igual entre essas fases. Então, por exemplo, na fase R, eu peguei o circuito 2, peguei o circuito 4, circuito 8, 11, 12 e 13. Então, a fase R, ela contemplou o quê? 1,45, 1,27, os 10, os 9,94, 7,42 e 10. Beleza, eu fiz esse cálculo e utilizei esses valores aqui, olha. 320, né? Volt-ampere, 280 volt-ampere, 2.200 volt-ampere, 2.187,5, com um fator de potência de 0,96. Vou fazer o cálculo das potências ativas. Potências ativas eu fiz o somatório. Aqui o P, olha, 320 mais 180, somei todas as potências ativas. Mas, aí vamos lá. No caso aqui do motor trifásico, eu vou ter que pegar essa potência e eu vou ter que dividir por 3, porque no caso essa fase ela vai ser dividida para 3, né?
Então, dividido por 3, mais os 2.200, que é do circuito reserva, eu vou ter esse resultado de potência. Para a potência reativa, eu tenho 0 para o circuito 2, 0 para o circuito 4, 1.320 para o circuito 8, 612,5 para o circuito 11, 341,5, que a potência reativa vai ser dividida por 3, né, logicamente, e 0, equivalente ao circuito 13. Realizando esse somatório, encontrei 3.012,85 voltampere reativo. Por fim, eu encontro o mesmo critério, olha, raiz de P ao quadrado, 7.885, mais o Q ao quadrado, que é 3.012,85. Agora eu encontrei o resultado da fase R. Já na fase S, eu peguei o circuito 10, 12, 14. Circuito 10, 22,73 amperes. Circuito 12, 7,42. Circuito 3, 10 amperes de um dos circuitos reserva. Mesmo procedimento, pessoal. Olha, 5.000 voltampere. A segunda parte aqui de 4.900, né, que é do motor trifásico. E da outra parte. Fiz esse procedimento, somei as potências ativas, as reativas e encontrei a potência aparente. Na fase S, eu fiz o mesmo procedimento da soma das potências ativas, da soma das potências reativas, potência aparente da mesma forma, então é a mesma coisa. A fase T, eu peguei os demais circuitos, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12 e 15. Circuito reserva, como são 3 circuitos reservas, então eu destinei um para cada fase. Realizei o somatório das potências ativas, aqui, olha, todos eles, inclusive a última parte da referente ao motor trifásico, obtive esse valor de potência ativa. Fiz o procedimento da potência ativa. Alguns tiveram como valor 0, né? E outros aqui eu já tenho um valor estabelecido, 720, 720. Isso aqui vocês já fizeram lá no início. Agora, eu vou pegar e encontrar a potência aparente, fazendo a raiz do S ao quadrado, mais o que é ao quadrado, que é a potência ativa. 8.073. Pronto. Uma vez que eu fiz o levantamento da fase R, da fase S e da fase T, eu vou encontrar o valor da... Só um instante aqui. Eu vou encontrar o valor da potência aparente. De 8.441. Vamos voltar aqui, só para mostrar para vocês. 8.441 é a potência aparente aqui da primeira fase. Da segunda, 8.493. E a segunda, a terceira, né? Aqui, deixa eu ver, 8.073,66. Essas são o somatório das potências aparentes. E como é que fica a relação das correntes elétricas? Então, fazendo o cálculo, eu tenho aqui, olha, uma média. É o que eu falei para vocês. Não necessariamente eu tenho que deixar tudo casando por igual o valor das correntes, mas eu tenho que deixar uma média. E aqui se encontra na média 38,27, aqui 38,61, aqui 36,70. O desbalanceamento da fase seria de uma forma que eu tivesse, por exemplo, 38 aqui, tivesse 20 aqui, 22, aqui 16. Então, eu estaria com as fases desbalanceadas. Eu tenho que manter as 3 fases, mais ou menos, com esse valor. Nessa média de 38, 36, 37. Tá bom? Então, finalizamos aqui o nosso módulo de número 9, falando um pouco do fornecimento trifásico, falando dessa questão do balanceamento das fases, quanto é importante em um circuito trifásico a gente manter as fases equilibradas,